Então, vamos lá, pessoal, para a nossa segunda aula de hoje, lá na página 7 do nosso revisional, exercício número 10. Então, um trabalhador da construção civil de massa 70 kg sobe uma escada de material homogêneo de 5 metros de comprimento e massa de 10 kg para consertar o telhado de uma residência. Uma das extremidades da escada está apoiada na parede vertical sem atrito no ponto B, e a outra está apoiada sobre um piso horizontal no ponto A, que dista 4 metros da parede conforme o desenho. Então, vocês têm aqui o desenho que representa a situação, né? A pessoa está subindo aqui a escada, está apoiada aqui no chão no ponto A e na parede no ponto B. A escada tem 5 metros de comprimento, como eles afirmaram, ela está a 4 metros aqui da parede, tá? E só de pensar aqui, gente, um triângulo retângulo que tem 5 metros de hipotenusa e 4 metros de base, tem que ter 3 metros de altura. Porque lembram das termas pitagóricas, 3, 4 e 5? Se vocês fizerem Pitágoras nesse triângulo aqui, vocês vão descobrir que essa altura aqui equivale a 3 metros, tá? Para que esse trabalhador fique parado aqui em cima nesse ponto, e para a escada não deslizar e permanecer em equilíbrio, eu tenho que ter atrito aqui no solo, tá, gente? E o exercício quer saber isso. Qual que tem que ser o coeficiente de atrito estático aqui embaixo com o solo para a escada não escorregar? Então, aqui eu fiz a representação, ó, das forças que agem aqui nessa situação, tá, gente? Ó, temos a escada de 5 metros, 3 metros de altura aqui, 4 metros de distância da parede. Aqui no chão, nós temos a normal, tá? A escada comprime o solo e o solo reage com uma força normal para cima. Aqui no meio da escada, nós temos o peso da escada puxando ela para baixo, tá? Fica só mexendo. Aqui no topo da escada, nós temos o peso do trabalhador que também empurra a escada para baixo, tá? Como a escada está encostada na parede, nós temos aqui uma força de reação normal da parede, tá? Então, essas são as forças que agem. Pensando que a força resultante... e aqui ainda nós temos a força de atrito, que a escada, a tendência ela escorregar para lá, então a força de atrito surge aqui no sentido contrário ao sentido do escorregamento, tá? Então, pensando aqui, gente, as forças que agem, vamos olhar aqui as forças que agem na vertical, ó. Eu tenho a normal do solo para cima, tá? E eu tenho o peso da escada e o peso do trabalhador para baixo, tá? Então, ó, a força que está para cima tem que ser igual às duas forças que estão para baixo. A escada tem 10 kg e o trabalhador tem 70 kg, então sei que eu tenho 800 newtons de força para baixo, então a normal aqui do solo reage com o valor de 800 newtons para cima. Já descobri que a normal do solo vale 800, tá? Agora, se eu for olhar na horizontal aqui, gente, eu tenho, ó, a normal da parede que puxa para um lado e a força de atrito que puxa para o outro, tá? Então, a normal tem que ser igual à força de atrito. A força de atrito é μ vezes N, tá? Só para vocês lembrarem. Então, eu substituí aqui. Força de atrito é μ vezes N, que a gente já estudou essa forma. Agora, vamos ver aqui que a somatória dos momentos também tem que ser nulos, né? Porque a escada tem que ter força resultante nula e momento nulo para ela não escorregar. Então, o momento das forças que atuam para um lado tem que ser igual ao momento das forças que atuam para o outro. Vamos considerar o nosso ponto fixo aqui, tá, gente? Onde a escada encosta na parede. Então, vejam, nós temos aqui a normal que puxa a escada para cima, tá? E temos o peso da escada que puxa ela para baixo. E temos também aqui a força de atrito, tá? Então, ficou aqui, ó, força vezes distância de um lado igual a força vezes distância mais força vezes distância do outro. Porque eu tenho duas aqui no sentido horário e uma no sentido anti-horário, tá? Aí, aqui no lugar dessa força de atrito, gente, nós vamos substituir esse μ vezes ns no lugar dessa força de atrito aqui, tá? E eu vou, então, aqui, ó, passar esse PE vezes D sobre 2 para cá, somando. No lugar dessa força de atrito aqui, eu vou substituir μ vezes N, vou deixar o μ sozinho e esse N vezes H vai passar para lá, dividindo, tá? Eu isolei o μ, que é o que eu quero descobrir. Aí, o meu NS vale 800, que eu já descobri aqui. A minha distância até o ponto fixo lá é de 4 metros, tá? Que é a distância aqui, ó,
O peso da escada é de 100 newtons, porque ela tem 10 quilos. A distância daqui, ó, até aqui é de 2 metros, porque o peso fica sempre na metade. E aqui embaixo, o NS vezes H. O NS vale 800 e o H, ó, a distância aqui da força de atrito até lá em cima, o nosso ponto fixo, é de 3 metros, que é a altura aqui da escada, tá? Então, resolvendo aqui, gente, nós descobrimos que o coeficiente de atrito é 1,25. E assim nós finalizamos o nosso exercício 10, tá? Vocês marcam X lá na letra E. A alternativa E é a correta, tá? E agora nós vamos para o nosso exercício 11, que é o último. O exercício 11, vocês têm essa imagem aqui, ó. É uma barra homogênea AB, que está articulada aqui em A, tá? Ela tem o ponto fixo em A e ela pode girar ali. E aqui na pontinha dela está preso, e ela pesa 100 newtons, tá? Essa barra pesa 100 newtons. Aí eu tenho um peso P de 50 newtons, que está aqui preso na extremidade B, tá? E eu tenho uma outra corda que sai aqui, passa por uma polia, e tem um outro peso Q suspenso aqui do outro lado para equilibrar. Então, na primeira afirmativa aqui, eles dizem que o objeto Q pesa 200 newtons. Então, vamos analisar, gente. Aqui primeiro, ó, nessa representação, nós fizemos todas as forças que agem. Então, aqui, ó, aqui está a nossa barra e aqui está o nosso ponto fixo. Como a nossa barra tinha peso, nós desenhamos o peso dela aqui para baixo, tá? Esse bloquinho P também tem peso, então ele está aqui para cima. Aqui, esse objeto Q, ele realiza uma força aqui que faz esticar, ó, uma força de tração que faz esticar a corda, mas como essa força está inclinada, ela tem uma componente X e uma componente Y, tá? E aqui, nessa barra articulada, eu também tenho uma reação X aqui na horizontal e uma reação Y na vertical, tá? Aqui estão todas as forças que agem no nosso sistema. Então, se eu for calcular aqui o momento, ó, em relação ao ponto A, que é o nosso ponto fixo, eu tenho aqui, ó, o peso da barra que puxa ela para baixo vezes a distância, mais esse peso D, esse peso P aqui que puxa a barra para baixo também vezes a distância, tá? E para cima aqui eu tenho a reação Y, tá? Na vertical, ó, eu tenho duas forças para baixo e uma força para cima, tá? Então, ó, as duas para baixo estão somadas aqui, a outra que está para cima está aqui. Então, ó, esse peso vale 50, essa distância aqui é o tamanho da barra, tá? Que eu não sei, mas eu deixo assim mesmo. Esse pezinho aqui vale 100, que é o peso da barra. A distância é o tamanho da barra divididos por 2, que eu não sei, deixei assim mesmo. E aqui, o nosso QY, gente, se vocês forem lembrar lá da decomposição de forças, é sempre força vezes seno do ângulo, a componente Y, tá? Então, aqui, ó, Q vezes seno de 30, que é 0,5, e mais a distância da barra aqui também, que eu não sei. Como eu fiquei com distância da barra em todas as incógnitas, posso simplificar e cortar, tá? Então, sobrou aqui 50 mais 100 divididos por 2, que também é 50, é igual a 0,5Q. 50 mais 50 dá 100, divididos por 0,5, 200. Então, descobrimos que o objeto Q pesa 200 newtons. É verdadeira a primeira afirmativa, tá? Agora, a afirmativa 2. A componente horizontal da barra, a reação ali da componente horizontal da barra em A, Rx é 170 newtons? Não, gente, aqui, ó, eu tenho o QX e o Rx, tá? Eles têm que ser iguais porque são as únicas forças horizontais que agem. O meu QX é igual a Q vezes cosseno de 30. Quando eu faço Q vezes cosseno de 30, eu tenho um valor aqui de 174 newtons, tá? Por causa que é o Q que vale 200 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Que é o valor do nosso cosseno de 30 graus. E eu vou ter aproximadamente 174 newtons. Então, a 2 está errada, mas a 3 está certa, tá? Porque o QX tem que ser igual ao RX, os dois valem 174 newtons. E a 4 diz que a componente vertical da reação A em RY é igual a 50. Então, é só agora eu calcular aqui de novo, tá, gente? O meu QY é Q vezes seno de 30, né? Então, 200 vezes seno de 30 é 100. Então, eu tenho aqui, ó,
100 que puxa para cima, ARY que puxa para cima também, e o peso da barra que puxa para baixo, tá? Agora eu vou pôr o meu ponto fixo aqui, tá, gente? E substituindo os valores aqui, eu descubro que a reação em Y vale 50 newtons, tá? Então, eu descobri que são verdadeiras as afirmativas 1, 3 e 4. E assim nós finalizamos os exercícios das 2 aulas de hoje, tá, pessoal? Copiem lá, mandem foto no grupo, e se vocês tiverem dúvidas, que eu sei que esses exercícios são um pouquinho mais complicados, podem mandar as perguntas de vocês, tá bom? Até a próxima!